A gente diz que é censura porque essas palavras a gente não pode falar. Da mesma maneira, a equipe do Bolsonaro, os advogados do Bolsonaro entraram na justiça pedindo exatamente que isso fosse averiguado. Exatamente. A partir daí, fala, não, tem um cara que vai ser exonerado. Pegaram um cara lá e falaram, ó, você tá fora. Sim. E o mais estranho de tudo isso ele é um servidor público concursado. Então ele passou numa prova, num concurso público desde 2010. Ele exercia essa função desde 2018. Ele falava sobre erros e problemas que existiam com relação à inserção de propagandas eleitorais. Ele já vinha falando isso desde essa época. E o que é estranho, aí agora a gente tem que colocar bem para as pessoas entenderem. Ele foi simplesmente escoltado para fora do TSE, tiraram o crachá dele, isso ele fala num depoimento, numa declaração à Polícia Federal. Tá. Mas isso não é uma norma? Pode ser uma norma. Não sei como é que funciona. A exoneração, ela geralmente acontece. Você pode exonerar servidor público de cargo comissionado a qualquer momento, né? De um dia para o outro você pode exonerar. Ela, de fato, você não precisa dar um motivo para a exoneração. Mas o que gera essa suspeita em cima de uma possível fraude é que o tribunal pegou exatamente a pessoa encarregada de fazer a distribuição da propaganda eleitoral no pool das rádios e falou, olha, você tá fora, mas assim, de um dia pro outro, escoltado pela segurança do TSE. E como que vai reverter? E ele, já prevendo que ele pode ser utilizado como um bode expiatório por parte de pessoas graúdas dentro do TSE, que exercem mais poder do que ele já foi na Polícia Federal, ele tá pedindo segurança para a Polícia Federal, ele tá pedindo para ter algum tipo de segurança, porque ele acha que ele corre risco de vida, porque segundo ele acha que ele pode ser utilizado como o culpado pelo que aconteceu, se surgirem mais provas diante de uma apuração ou de uma investigação eleitoral em cima disso. Então, esse é o grande problema que a gente está enfrentando aqui. Qual que é a questão que se coloca, que é relevante? Quando existe um gestor ali. Tá bom. O gestor do TSE, tecnicamente, administrativamente, é o presidente do TSE, que é o Alexandre de Moraes. Então, quer dizer, tudo isso causa muita estranheza sobre o rumo das eleições, sobre o momento eleitoral que a gente vive hoje. Porque agora, né, a gente fala muito em indenização no direito, né? Então, eu cometi aí algum ato que gerou um prejuízo para o Gueré. Eu tenho o dever de indenizar o Gueré. Certo. A indenização é o restabelecimento da situação patrimonial do Gueré antes do meu dano, do dano que eu provoquei. Aqui, não tem como. Como que você restabelece o dano que foi gerado para a campanha do Bolsonaro dentro de mais de milhares e milhares de inserções de propaganda? Desculpa, são 154 mil inserções a menos. E se eles quisessem hoje... É assim, cada 6 do Lula, uma do Bolsonaro. Praticamente isso. Então, mas também a gente não tem esses números. Isso é o número que Essa é a acusação, Fábio Van Garten. Que o Van Garten falou. Foi o que eles levantaram. Isso é o número que eles levantaram. Agora, isso aí precisa ser averiguado. Mas você sabe que isso aí é mesmo caso de acidente aéreo, né? Por exemplo, acidente aéreo... Isso. Você só tem a Boeing e Airbus, que são as grandes companhias tal. Eles fazem de tudo pro piloto ser ocupado para não cair em cima livrar a empresa. Livrar a empresa e livrar as companhias aéreas. Então... E já tá um empurra-empurra, porque as rádios alegam que não receberam e o TSE diz que eles tinham que baixar. Então vai ficar esse empurra-empurra aí. E tem outra coisa, quem não baixou e quem não recebeu. Tem outra coisa, né, Superman? Isso aí são números, né, do segundo turno. De um período. Então, eles estariam fazendo a contagem do primeiro turno ainda, que poderia acontecer também. Caramba. E o mais estranho é, quando a campanha do Bolsonaro entrou com esse pedido, que é também uma denúncia, o papel de um magistrado, inclusive de um tribunal que tem tanto poder assim, eles até aprovaram a revolução que foi validada pelo Supremo Tribunal Federal, que a gente falou ontem. O papel de um tribunal isento seria, poxa, vamos investigar, vamos ver o que está acontecendo, vamos instaurar uma investigação. Inclusive, contra a Jovem Pan, a gente tem uma ação de investigação eleitoral que foi, inclusive, o motivo dessa censura que a gente sofre hoje. Sim. Então, quando o tribunal quer, o tribunal manda investigar e usa esse aparato gigantesco de poder que eles têm na mão para aferir, para averiguar o que está acontecendo. A resposta do Alexandre foi o contrário. Ele falou, não, se você não apresentar as provas inequívocas
eu vou considerar que vocês cometeram crime eleitoral, turbo eleitoral. Mas alguma coisa está errada, porque eles exoneraram esse cidadão. Exatamente esse o ponto. Alguma coisa está errada lá. Por que mandar exonerar? Agora, Emílio, a situação para o brasileiro não está fácil. Quer dizer, a gente está passando já... A gente fala da imprensa que, ao invés de informar, desinforma e quer pregar, quer toda hora enviesar as notícias e as manchetes. E a gente tem, né, do ponto de vista do Poder Judiciário, essa desconfiança agora. Como é que eu vou acreditar na lisura de um processo eleitoral? Que não tem o menor compromisso em aferir uma questão básica aqui de inserção das propagandas. E ainda desconfiou quando foi feita a denúncia. Exatamente. É culpar a vítima. Sabe esse negócio de culpar a vítima? Você vem com uma denúncia grave, fala, não, é porque as feministas gostam de falar disso com relação a estupro, né? Aí vai, culpa a vítima. A mulher vem e fala que foi estuprada, e você fala, mas você estava usando aquele vestido também. É a mesma coisa que aconteceu aqui no ambiente eleitoral. Pelo que o cara fala, esse Alexandre Machado, ele tá falando que... É até estranho isso aí, porque ele fala que ele não sonegou. Que ele diz que ele denunciou e atestou essa fraude e diz que já é um negócio que já acontece lá. Já tem um tempo. Pelo que eu tô entendendo ele aqui. Já tinha sinalizado e nada foi feito. E aí subiu, os caras descobriram, jogaram no ventilador. Falou, não fui eu não, eu já falei que tem fraude. Exato. Né? Ele denunciou isso aí. Ele denunciou as falhas nessa fiscalização de inserções por parte do TSE. E prestou depoimento para a Polícia Federal, não é isso? Exato. Eu não vi o que ele falou. Não é que ele prestou depoimento. Ele foi voluntariamente para a Polícia Federal para tentar assegurar que nada acontecesse com ele. Ele provavelmente deve estar se sentindo aí... ameaçado por conta desse estopim, porque ele pode ser utilizado como bode expiatório de um problema muito maior que pode subir na escala hierárquica da gestão do Tribunal Superior Eleitoral. Esse é isso aí, ponto. Bichão. 4 dias, hein? Cara só que você fala, lascado. Emílio, em qualquer país, um problema desse, nesse momento... Paralisaria o esquema. É um negócio que... tá todo mundo se perguntando, mas será que vai ter eleição? Agora é o seguinte, saiu uma notícia aqui, ó. Não sei se você tem aí. Da onde é? Deixa eu ver aqui se é quente. Gazeta Brasil. TSE diz que não se responsabiliza pela distribuição da propaganda eleitoral. Não é responsabilidade do TSE. Compete às emissoras de rádio e televisão, afirmou a corte em nota. Em nota divulgada na tarde da quarta-feira, ontem. Hoje é quarta. Hoje é quarta. Nota divulgada na tarde desta quarta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, afirmou que não se responsabiliza pela divulgação da propaganda eleitoral que compete às emissoras de rádio e televisão cumprirem o que determina a legislação eleitoral, afirma a corte em trecho. Exonerou, na manhã desta terça-feira, o Alexandre. Campanha do Bolsonaro ontem entregou uma petição. Bicho! A gente achava que ia ser... Tem boi na linha aqui. E é verdade mesmo. Será que nós nunca vamos ficar sabendo? Então, o TSE, a campanha do Bolsonaro, entregou ontem, dia 25, uma petição que detalha com provas e denuncia que rádios, especialmente do Nordeste, deixaram de veicular mais de 150 mil inserções de propaganda eleitoral do presidente. O TSE, em nota, diz, compete aos emissos. Vou fazer uma voz de TSE para vocês. Vai lá, voz de TSE. Pode ser ou não, Reginaldo. Compete às emissoras de rádio e de televisão cumprirem o que determina a legislação eleitoral sobre a regular divulgação da propaganda eleitoral durante a campanha. É importante lembrar que não é função do Tribunal Superior Eleitoral distribuir o material a ser veiculado no horário gratuito. São as emissoras de rádio e de televisão que devem se planejar para ter acesso às mídias e divulgá-las seguindo as regras estabelecidas na resolução TSE Parará. Para isso, os canais de rádio e televisão de todo o país devem manter contato com o pool de emissoras, que se encarrega do recebimento das mídias encaminhadas pelos partidos em formato digital e da geração de sinal de programas eleitorais. O pool de emissoras de rádio e televisão está localizado... Aonde? Na sala V501 da sede do TSE. Garoto! Eles admitem na nota, meu! Tá na nota deles. Então é o seguinte, bicho.
Ele não tem culpa. Mas a sala tá lá. Quer dizer, a propaganda foi veiculada pra sala e agora eles estão falando que é um complô das emissoras do Nordeste. Parece piada isso, Emílio. Pô, isso daí é sacanagem. Não sei o que é. Calma, não fique nervoso. Nós precisamos averiguar. Vamos trazer aqui, vamos tentar aqui trazer alguém que entenda realmente. Vamos. Não, a gente precisa ter alguém que tenha mais conhecimento. Tá muito estranha essa história. Eu acho muito esquisita essa Você acha história. que algum servidor Não, eu não do acho TSE nada. Eu já li a nota com a voz do TSE. Posso fazer uma pergunta do alto da minha ignorância total? Pois não. Eu entendi uma coisa. As rádios que tem que vincular do jeito que elas entenderem melhor ali e correr atrás. Vem o mapa. Então. Vem o mapa. Então, mas existe a possibilidade de uma rádio pegar e falar assim, olha, não vou vincular a propaganda de fulano. Existe essa possibilidade? Se eles quiserem não apertar o botão. Não programar. Mas, tipo assim, não pode. Você é um candidato, não vou fazer campanha pra você. Não pode. O cara pode dar um migué, ele pode receber a peça e não colocar. O horário eleitoral não pode, mas se o cara quiser, legalmente não. Acho que não. Legalmente não. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu então, sistematicamente. Então, basicamente, ele tá jogando a culpa ou o dolo em cima de várias rádios espalhadas pelo Brasil. Quer dizer, é muita cara de pau, porque eles recebem e eles distribuem. Sim. Então, ao invés de assumir... De novo, a nota deveria ser, se é um pessoal compromissado com a busca pela verdade e pelo que aconteceu, para aferir os fatos, eles deveriam falar, veja bem, vamos averiguar. Agora, eles fazem uma nota de defesa aqui e de tirar o deles da reta. Uma tentativa de defesa. O Alexandre falou que não fez nada de errado. Em tese eu não tenho nada a ver com a fiscalização. Meu trabalho é fazer com que as rádios tenham conteúdo. Eu tinha feito todo o meu trabalho e achei que estava tudo tranquilo. E ele ainda fala que isso é uma cortina de fumaça. Ele distribuiu o conteúdo. Não, isso aí mesmo. Não é cortina de fumaça, não, isso é sério. Mas o que ele tá falando, na verdade, ele usou a expressão errada, que a CNN tá usando, inclusive, que, aliás, se abre na Folha, se abre na porcaria do UOL, não tem nada disso. Eita. Nas manchetes. Tá nervoso? Não, é o maior escândalo de corrupção eleitoral da história do país e não tem nada na manchete dos jornais. Aí você vê a CNN, não é cortina de fumaça, acho que ele quer falar bode expiatório. Estão querendo me usar como bode expiatório. Porque um cara que vai, em seguida da exoneração para a polícia pedir proteção, prestar uma declaração, tudo isso. Ele teme pela própria vida. O que é o seguinte? A gente quer saber onde está a verdade. Sim. Pode ser que também ele não tenha nada com isso. Pode ser que seja, pode ser a rádio do interior. Isso. Pode ser um grupo de rádio do interior. O que a gente quer saber? A gente quer uma investigação em cima disso. Só isso. E não transparente, mas a investigação, o que vai acontecer daqui pra frente com as eleições? Não sei, aí não é comigo. Pois então, mas é a pergunta que gente graúda. Pois é. Gente graúda. Muito graúda. Muito bem. Contar dessa história aí pra viver. Tá muito bem contada. Aí a questão é, tem aí uma administração da justiça diferente, assimétrica. A Jovem Pan está sendo investigada por ter dito isso. Quem que vai pedir desculpa para esta emissora? Quem? O Xandão vai renunciar ao cargo dele porque ele é responsável por aquilo que acontece no gabinete dele. Então, mas o Xandão ele pode nem estar sabendo. Exato, o empregador pode nem saber a merda que o empregado faz, mas ele é responsável. Mas é responsável. Juridicamente ele é o responsável. Eu sei, mas pode ser também que sejam as rádios. E agora, quem é que julga o juiz dos juízes? Não, então, isso, porque você chegou no ST. Exatamente. No ST. Exato. Quem julga o jogador? Você chegou no ST. DSTF. Não, é STF. Mas pode ser também que seja o esquema da rádio. Ainda podemos fazer piada nesse país. Presta atenção, pra viver, isso é sério. É sério. É sério, pô. Pode ser também que seja um problema das rádios. Individualmente, né? Claro. O cara tem uma preferência. Rádio Mequetrefe. Pode ser. Pode mas ser tudo rádio ruim, não é Jovem Pan. Isso não tem padrão Jovem Pan. Isso não exime o TSE do dever de controlar e acompanhar. Isso que eu ia perguntar, não tá lá que eles controlam e acompanham? Não exime o TSE de controlar e acompanhando. Então, ele tá prevaricando. Porque ele tem que controlar e acompanhar. Fiscalizador também. Não tem condição. Pô, tem condição de você fazer uma resolução ilegal, inconstitucional de última hora e não tem condição de você cumprir um dever legal que você tem há décadas. Pisão na bola, né?
A questão é, e agora? O que acontece? E agora, José? Vamos supor que seja só culpa das rádios que não tem um padrão Jovem Pan de qualidade, e agora só vão ser punidas e o jogo continua desse jeito, com menos todas essas inserções, e o jogo a Márcia continua até Sensitiva domingo? foi cancelada porque errou o resultado da eleição, né? Eu ia falar que só ela podia responder isso, porque legalmente o que tem que acontecer? Manda inserir agora, já. Não, mas aí fica o dia inteiro, eu não vou aguentar a propaganda política. Aí também eu não quero, hein? Aí vai depor contra, porque eu vou ficar de saco agora, cheio. Se isso não for feito, o que é pior? Porque se isso não for feito, a gente tem esse... É um complô. Exato. Para eleger um candidato. Se isso for é uma dúvida sólido, é um complô. É uma dúvida muito grande. E a legitimidade do resultado eleitoral? Isso que eu ia te perguntar, Pavinato. Pois ninguém tem a resposta para isso, Alba. Não, assim, porque aí você faz o mapa, né? Eu até tava conversando com o Morgado aqui. A gente tem as pesquisas que foram todas erradas. A gente tem a possibilidade de fraude nas inserções comerciais. A censura aqui na rádio. A gente tem banimento nas redes sociais das pessoas que são apoiadores do Bolsonaro. O algoritmo inflando os vídeos da turma. Você vai somando isso aí, tem coisa também que eu não posso falar. O cara do Inteligência Limitada, ele soltou um post. O Vilela, ele soltou um post com a live dele com o Bolsonaro, tinha 1 milhão e tantas visualizações. Depois, ele bateu o mesmo print, o número de visualizações diminuiu. De 15,5 para 14. Como é que pode um negócio desse? Explica isso. E outra coisa que é interessante também é esse negócio de 2 pesos, 2 medidas, a gente está vendo de maneira reiterada nos últimos meses por parte do Supremo e do TSE. O grande problema é que é 1 peso e 2 medidas. Exato. Porque a coisa tá feita bonitinha. 1 peso e 2 medidas. E o mais bizarro, aqui, um post agora também recente, inclusive de uma reportagem de uma senhora aí, não vou falar o nome. Filme sobre Vaza Jato será exibido gratuitamente no YouTube nessa quinta-feira. Então você vê de um lado o Brasil Paralelo sendo censurado sobre um documentário. Vai ser exibido gratuitamente por quem? Tá falando... Não. Vai, vamos lá, vai. Não, eu só tô mostrando que... Tudo bem, mas o assunto aqui é outro. Não, o assunto aqui a gente tá escancarando, Emílio, esse duplo padrão. Não. O assunto aqui é outro. O que eu quero saber é o seguinte, para Vivi. Quem é que vai fazer essa investigação? Quem vai ser a pessoa responsável pela investigação? Porque o cara fez o quê? Ele ficou com medo, o cara que foi exonerado lá, o Alexandre não sei o quê. Machado. Ele ficou com medo e foi até a Polícia Federal e registrou isso, foi pedir proteção lá, alguma coisa, ele tá com medo. Sim. Quem vai fazer essa investigação? Que órgão vai fazer isso aí? Isso tem que ser a Polícia Federal, que é coordenada pelo PGR, o Procurador-Geral da República. Mas agora, se isso vai acontecer, eu não sei. Agora, se essa auditoria, independentemente da denúncia desse cara que foi exonerado, independentemente disso, se essa auditoria de fato for sólida, consistente, como parece que não precisa nem de investigação. Já está tudo ali. E não precisa de investigação porque o TSE criou a Comissão da Verdade. É só ela dizer se é verdade ou mentira sem investigar. Sim. A pergunta que também foi errado, né? Foi errado. Muita gente errado. Eu sei, mas aí... Porque essa nota deixa a gente mais em dúvida. Deixa a gente mais em dúvida. Essa nota que muita gente está perguntando. O problema é que, o Morgado, antes você pergunta, se a lei não é respeitada, se a Constituição não é respeitada, como é que um advogado, um jurista, pode falar o que vai acontecer? Não dá. Percebe a insegurança jurídica? Não dá porque... E se esse país tem segurança jurídica, que investidor interno vai pôr dinheiro Exatamente. aqui? Exatamente. E nessa linha, você deveria ter vários órgãos investigando simultaneamente. Então, tem Polícia Federal, né, sendo promovida a investigação pelo PGR, e o próprio TSE deveria assumir a responsabilidade sobre uma investigação disso. Seria o TSE, né? Mas você percebe pela nota que eles tiraram já o corpo da briga aí, já tentaram se eximir. Mas eles estavam com tanta pressa que fizeram mal feito. Exato. O Morgado levantou o melhor. Desculpa, Morgadão. Muita gente está perguntando. Pera rapidinho. Muita gente está perguntando. O povo quer saber. Se há possibilidade de haver um adiamento dessas eleições por conta disso, já que o jogo está desequilibrado. Você sabe que eu pensei nisso muito hoje de manhã. Não, pelo amor de Deus. Não, eu pensei como hipótese. Você tá louco? A gente não aguenta mais. Vocês enlouqueceram agora. Não, Emílio, eu tô pensando como hipótese, né? Como se pode resolver, né? E quando a gente pensa em todas as hipóteses. Todas as alternativas.
Eu não acho isso factível, mas é uma hipótese. Mas não há uma resposta para isso. Sim. Não tem na legislação, não tem um precedente jurisprudencial na história do país que dê essa resposta. A gente está no escuro. Tá todo mundo no escuro. É importante, Pavinato, até para quem não conhece, deixar muito claro. O magistrado, ele tem que seguir a regra constitucional, a legislação, e isso daí é uma norma escrita. Ou ele segue também a interpretação do tribunal no passado, que é a jurisprudência. A gente fala entendimentos reiterados pelos tribunais na história. Quando não tem mais parâmetro, e a situação que a gente está vivendo exatamente neste momento, por isso que é um momento histórico em termos de crime e corrupção eleitoral, a gente literalmente não tem uma resposta para isso, porque vai depender dessas mesmas pessoas que podem ser objeto dessa investigação. Não, tem que ter a investigação primeiro para a gente saber o que vai acontecer. Exato. Sem investigação a gente vai ficar, cada um vai concluir uma coisa, vai achar uma coisa. É coordenada pelo PGR, pelo Procurador-Geral da República, que é competente para isso. Meus amigos. Nebuloso. Criou-se uma. É uma situação desgraçada. Porque é uma situação ditatorial, velho. Você controlar a informação. Oi. Cadê? O irmão é o relatório. O irmão, cara. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é confuso o negócio. Por isso também a gente tem que ver também. Ó, a papelada. Nossa, vocês têm que ver. Não, é uma puta confusão. Eu faço questão de mostrar pra vocês, porque eu vejo o pessoal da OPEC, o Aros lá. Meu, dá uma ligada. A confusão. É muito ruim esse sistema. É muito ruim, mas é Brasil, né? É mais difícil que truco. Brasil, é muito difícil. Então você tem todas essas. Tudo isso aqui, ó. Programas de rede em bloco e tal. Isso é a legislação. É isso, né, Aros? Isso. Isso é a legislação que eles recebem aqui, ó. Passa pra todo mundo, ó. Então tem tudo isso aqui. Programa, canal áudio 1, estéreo. Oi? Ele vai explicar. Ô, Aros, puta, ainda bem, hein? Boa. Chega aí, Aros. E aí, Emílio, tudo Chega bem? Chega aí, dá uma cadeia, dá uma bunda aí pra ele. Dá uma bunda. Aí, o que tem aqui? O que você acha que aconteceu, Aros? Treta, né? Treta. Não, então, mas você acha que foi o quê? Da onde você acha que foi? Porque o Carlos Aros, uma salva de palmas para ele. Grande companheiro aqui da Jovem Pan. Tecnologia. Ele é o cara que coordena, ele fica até de madrugada aqui para fazer toda essa papagaiada, porque é uma bela papagaiada. Bagaço. Então, olha só os mapas que você tem. Esse é o mapa de inserção, né? Do Haddad, por exemplo. Vamos pôr Haddad aqui para os caras não encher o saco. Do Haddad. Cadê? Segura aqui para mim. Do Haddad. Ó, esse aqui, onde você vai mostrar? Aqui na 2 ou na 3? Aqui. Aí, ó lá. Aqui, ó. Do Haddad. Dá só uma ligada na confusão que é esse negócio. Dá só uma ligada. Esse é o mapa de inserção de um dos candidatos. Então, no segundo turno a gente tem dois. Isso. O Haddad e o Lula para presidente. E aí, no estado de São Paulo, isso. O Haddad e o Tarcísio para o governo do estado, o Lula e o Bolsonaro para a presidência. Tem aí A gente recebe esses mapas e recebe também as mídias. Aquele outro catatal ali que eu te entreguei, esse aqui é o do TSE lá do primeiro turno, que era o que estava mais fácil lá em cima na mesa comigo. Isso. Então, o que ele tem aí? Ele tem todas as regras estabelecidas tudo pelo que a gente Tribunal tem que fazer. Eleitoral, isso, que é o trâmite que todas as emissoras vão seguir. Então ele tem aí, esse é do primeiro turno, então ele tá bem grande porque ele tem os candidatos a deputado estadual, os candidatos a deputado federal, senador, aí ele vem também as informações de presidente, etc. Todos eles estão distribuídos, todas essas inserções, as inserções e os blocos. E aí o que é a inserção? A inserção é que quem está nos ouvindo pelo rádio acompanha durante os breaks da programação. Então ele tá lá, às vezes vários candidatos em um mesmo break, etc. Toda essa distribuição é definida por período. Então, se não me engano, só para não falar bobagem, acho que é o Lula 5 da manhã. Tem ali, é 5 da manhã até as 11 da manhã, depois até as 5 da tarde, depois vai até meia-noite. Então são 3 períodos, manhã, tarde e noite. Há um número de inserções definidas igualitariamente para os candidatos. Essas inserções, elas respeitam esse mapinha, tá vendo aqui? Eles vêm com o dia do mês e o partido, e tem um código que faz referência à mídia que tem que estar inserida ali. É muito, hein? Há uma totalização dessas mídias, e aí todos os veículos, e é isso que um dos diretores das rádios, a Rádio Clube, que falou agora há pouco com a gente aqui na TV, ele estava dizendo, olha, nós temos a gravação, nós temos a censura, a gente tem os documentos que são enviados pelos partidos com as mídias, as informações
os informativos que vêm do tribunal, e a gente tem a censura, que é o que a rádio é obrigada a manter. Que é uma gravação de 30 dias. A gente mantém esse histórico para comprovar. Então isso tudo é checável a partir do momento em que a gente pode olhar os últimos 30 dias e saber o que foi exibido ou não. Mas tudo a Rádio Clube de Jebalinda. Sim. A Rádio Clube de Jebalinda provavelmente não tem fita de censura e não tem nada. Não, as rádios é legislação. Todas as rádios são obrigadas Brasil a preservar. Você garante se elas fazem ou não, mas a legislação determina que a radiodifusão preserve por esse período as gravações. Então é fácil você averiguar nas rádios. E o modelo de auditoria, se é o que eu tô compreendendo do que o Weingarten mostrou pra gente na semana, é um modelo conhecido do mercado publicitário, que é o checking. Ou seja, faz a escuta, né, vertical da programação, monitora as inserções, o mercado publicitário aceita isso, ou seja, a marca comprou um anúncio. É fácil. O mercado comprou lá, uma marca comprou um anúncio na Jovem Pan e ela quer saber se a Jovem Pan e em toda a rede exibiu aquilo. O que eles fazem? Contratam essa empresa, ela faz um relatório e diz assim: olha, Jovem Pan, vocês falharam uma inserção, ou deram uma inserção a mais, ou qualquer coisa que seja dentro do que foi combinado. Então esse é o checking que a campanha do candidato Bolsonaro está usando para mostrar. E eles fizeram com 2, né, que foi a informação que o Weingarten trouxe, que são 2 empresas para fazer a prova e a contraprova, ou seja, uma dupla checagem dessas inserções. É muito papel, é tão complexo quanto parece. É uma zona. E aí eu vou dar a visão de quem tá do lado da rádio, porque aí eu tenho que falar aqui da Léo, da Tereza. Salva de palmas. Léo e Tereza. Todas a Sueli, a nossa equipe de OPEC fica enlouquecida, porque isso é de uma responsabilidade muito grande. Eu imagino. Então, os partidos às vezes demoram para fazer o envio de material. Uma parte disso, por exemplo, no caso dos blocos, que são aquelas inserções que o Pânico, por exemplo, ao meio-dia não abre no rádio meio-dia, está abrindo meio-dia e 20. Isso. Por quê? Porque nós somos obrigados a transmitir o bloco. A geração nacional é feita pelo TSE. Ou seja, os blocos são enviados pelos partidos para o tribunal e o tribunal faz essa geração via satélite. Nós aqui temos a recepção do satélite, o mesmo modelo que a gente faz para quê? Obrigatoriamente retransmitir a Voz do Brasil. A gente recebe, pela Rádio Brasil, isso, Reginaldo, a gente recebe esse sinal e exibe. Então isso é em cadeia para o Brasil inteiro com os blocos. Por isso que não tem esse questionamento no caso dos blocos. É no comercial local. É pelas inserções. Porque aí tem uma bagunça do seguinte: o partido manda trocar, volta, não quero essa. Às vezes eles mandam assim, ó, isso aqui é para hoje e amanhã. Aí no hoje ele já determina que o de amanhã não vale mais, já mudou, troca no meio do caminho. Porque é dinâmico o processo da campanha. Então é complicado. E aí tem direito de resposta. Tem direito de resposta, aí o tribunal manda a notificação no meio do dia, ou às vezes no final do dia muda a peça, você tem que remover sem ter uma outra peça. Essa é uma dinâmica que quem está ouvindo desconhece, quem está assistindo desconhece, mas que ela é absolutamente problemática e muito burocrática. A gente faz isso aqui com o jurídico, como é que você fala da censura? Sim. No cangote? Sim, no o jurídico fica no nosso cangote o tempo inteiro por causa dessas inserções. Então, obrigado por você ter vindo, Aros. Inclusive eu queria mostrar aqui, eu queria mostrar aqui, documentar, porque eu vejo as meninas trabalhando, eu vejo a dificuldade que é fazer isso aqui. É muito cruel para quem faz rádio. Então a gente não quer levantar suspeita de ninguém. Agora, que o sistema é ruim, é ruim. É ruim e elas trabalham até de madrugada. Essas fitas que o Aros falou, que você perguntou, eles fazem mesmo? Tem que fazer. Então se não fizer, é culpa presumida. E tem um detalhe, né? A rádio está sujeita a uma fiscalização que independe do período eleitoral. A qualquer momento, o Ministério, a Anatel podem determinar o seguinte: eu quero saber, vocês ficaram fora do ar? Vocês transmitiram a Voz do Brasil? Qualquer questão pode ser levantada e a rádio tem que prestar conta. Que a fita de censura que a gente chama. Que hoje a gente grava por meio eletrônico, é digital. Isso tem uma máquina que fica o dia inteiro rodando a nossa programação e guardando. Então é um compromisso legal da emissora, que é uma garantia de que ela está cumprindo, além de todas as autorizações que ela tem que ter para continuar no ar. Essa é também uma garantia para que ela, numa situação de questionamento, possa responder dizendo: olha, foi feito, não foi feito, e dessa maneira. Então, mas aí fica a dúvida, né? Fica a dúvida de quem é que está pisando na bola. E nós queremos saber. E nós vamos cobrar de vocês, obviamente. Meus queridos. Nós vamos cobrar. Já mostramos aqui como é que funciona. Agradecer o Aros. Show, esses mapas. Agora só tem um detalhe, viu? Que você colocou todos eles fora da ordem no papel. Eu vou ter que levar lá pra Tereza, pra Léo, pra vocês se virem. Um abraço pras duas, pra toda a equipe. E é uma coisa que eles falaram. Eles ficam até de madrugada. Tudo.
Agora ele se vira com elas. Talvez Gente, o que obrigado, aconteceu valeu. lá também. O cara misturou a papelada. bicho. Exatamente. Valeu, tchau, tchau. Exatamente. Obrigado. Carlos Aros aqui é o nosso grande homem, diretor de jornalismo aqui da Jovem Pan. Um fala cara de tecnologia, ponta firme, fala de tecnologia e um cara também Pois que é. acompanha de perto